galerinha do sexto ano, aqui quem fala é a professora Tatiane. Hoje a gente vai ter uma aula diferente, né? Vocês estão acostumados com a nossa aula sempre em sala de aula, mas devido ao processo da pandemia aí, a gente teve que infelizmente se distanciar um pouco, mas o ensino não acabou aí. Nós vamos continuar ensinando vocês, passando conhecimento, mas agora à distância. Então, para vocês do sexto ano, a professora Tatiane preparou uma revisão, né, do nosso assunto sobre pré-história. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo, um pouquinho sobre as teorias da teoria evolucionista e criacionista, e vamos chegar na pré-história, tá bom? Hoje a gente vai ver uma aula diferente. Eu trouxe o slide, vocês vão dar uma lida nesse material que vocês têm em casa e prestar atenção na nossa aula de hoje para vocês conseguirem fazer uma boa prova, certo? Vamos lá com a nossa aula. Bom, então vamos continuando a nossa aula. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos entender um pouco qual é o objetivo de estudo, né? Essa parte aí está lá no teu primeiro capítulo do teu livro. Então, a história, a ciência e o historiador, que é o que a gente vai ver o objetivo do nosso estudo de hoje. Nós vamos também ver um pouquinho sobre o surgimento do ser humano. Vamos entender o período paleolítico e neolítico, que são períodos que os dois, tanto o paleolítico quanto o neolítico, são período da pré-história, da divisão da pré-história. Então, bora passar nossos slides para a gente continuar nossa aula. Então, vamos lá no trabalho do historiador. Vocês sabem qual é o trabalho do historiador? Isso nós trabalhamos em sala de aula, eu falei com vocês sobre isso, né? E cada um de vocês começaram a questionar sobre o historiador. Isso a gente vai já saber lá na frente. Bom, a história é a ciência e o conhecimento feito pelo historiador. Na realidade, quem faz a história é o historiador, mas todos nós da sociedade estamos inseridos nessa história, porque cada um de nós faz parte da história. Isso nós também falamos em sala. O historiador é ele que trata das histórias, dos pensamentos, das ações humanas e ao longo do tempo e de um lugar. O historiador tem um método científico de trabalhar com as fontes históricas, compreendendo o que aconteceu no passado e no presente, e ao final produz uma escrita da história, que é os livros que chegam até vocês e até mesmo uma experiência científica, conhecimento científico. Mas na realidade o historiador só é capaz de fazer tudo isso se ele tiver as fontes históricas. As fontes históricas, ela é a ferramenta do historiador, né? E o historiador, ele é como um investigador, ele vai investigar nessas fontes históricas os fatos, os acontecimentos feitos pelas sociedades do passado, para a gente poder compreender o presente. Nós não vamos adivinhar o presente, mas a gente consegue compreender o presente porque algumas coisas elas retornam a acontecer novamente em períodos diferentes, em tempos diferentes e bem similar com acontecimentos do passado. Por isso que o tempo na história é muito importante, tá bom? Então nós vamos agora entender a ideia do tempo. Existem quatro tipos de tempo na história. O tempo da natureza. O que é o tempo da natureza? É a passagem natural da existência das coisas e dos seres vivos. É o tempo da natureza, é quando amanhece, é quando entardece, escurece. Então este é o tempo natural, tá bom? É o tempo dos seres vivos. O tempo cronológico já é o tempo criado pelo homem para controlar e organizar as ações humanas e os acontecimentos ao longo do tempo. Então, o tempo cronológico é o tempo do relógio, é o tempo que surge com o processo industrial. E o tempo cronológico, ele é tão importante, ele está tão inserido hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, que, quer ver uma coisa que eu vou dar um exemplo para vocês? Vocês têm tempo para chegar na escola, vocês têm tempo para chegar na casa de vocês, o tempo de estudar, tem o tempo, a hora para fazer as atividades em casa, para brincar. Esse é o tempo cronológico, tá? Então, nós temos o tempo histórico. Diferente do tempo cronológico, o tempo histórico é todos os resultantes das ações e experiência humana sobre a Terra. Ou seja, o tempo histórico é tudo que nós, seres humanos que habitamos esta Terra, fizemos em relação à nossa história, a história humana. Como nós temos exemplo de ações humanas aí, de tempo histórico, nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Francesa, nós temos a Revolução Inglesa, isso são tudo tempos históricos, certo? Vamos lá para a nossa linha do tempo. Então, nós também temos a linha do tempo.
E o que é essa linha do tempo? Para que ela serve? Ela é uma organização dos fatos em ordem do conhecimento. Então, o historiador, juntamente com o arqueólogo, os antropólogos, eles resolveram criar uma linha do tempo para a gente dividir os fatos históricos em cada século, ou seja, em cada tempo, para poder facilitar o estudo da história humana, tá? É o que a gente também já trabalhou lá aqui na nossa sala de aula. Então, vamos passar nosso slide aí. Então, a tia colocou aqui a linha do tempo para vocês. Nós temos lá embaixo, olha, se você olhar, nós temos o período na linha do tempo, foi quando nós temos o período da história antiga, a pré-história, é a primeira, é o período mais longo da linha do tempo. Depois da pré-história, nós vamos ter a idade antiga, com o surgimento, se você olhar bem aqui, ó, nós temos aqui esse período daqui, dos dinossauros até aqui, é a pré-história. Desse período daqui, nós temos aqui a idade antiga, aí nós vamos voltar lá, nós vamos ter a idade antiga, a idade média, a idade moderna e depois a idade contemporânea, que é o período que nós vivemos nos dias de hoje. Então, lembra da atividade que nós fizemos em sala de aula, que eu pedi para vocês criarem a linha do tempo da história de vida de vocês? Pois é, isso aqui nós já estudamos em sala. É um exemplo que a tia passou aqui. Vamos passar nosso slide. Então, nós colocamos a ideia do universo, porque nós temos aí as teorias que começam a surgir aí para explicar a nossa origem na Terra, tá? E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Quais eram as teorias sobre o surgimento da vida? Existem várias, tem da teoria da explosão Big Bang, né, que nós vimos dessa explosão junto com as bactérias em pequenas rochas, mas a teoria mais defendida e é a mais popular na sociedade, no mundo contemporâneo de hoje, é a teoria criacionista, que nós temos a imagem aqui, ó, né? E nós temos aqui a teoria evolucionista. A teoria criacionista é uma teoria voltada lá na Bíblia. Lá em Gênesis diz que nós viemos de Adão e Eva. Então nós temos uma criação divina aí, tá? Por isso essa imagem aqui de Deus com a criação do homem à sua imagem. Porém os dedos não chegam a se tocar, tá? Por quê? Porque Deus é algo divino, tá? Aí nós temos aqui a teoria evolucionista defendida pelo naturalista Charles Darwin, que ele dizia que nós seres humanos vamos passar por um processo de evolução. E aí a teoria evolucionista, que o homem vai passar por um processo de evolução. Nós não viemos dos macacos, eu já falei isso em sala. Ele é apenas um ancestral comum, bem próximo de nós. Vamos dizer que ele é um parentesco com eles, né? Porque o DNA deles, principalmente dos orangotangos, é 99% igual ao humano. Mas nós passamos um filme em sala de aula sobre a pré-história. Lembra lá das famílias dos Gruth, que nós assistimos em sala? E lá a gente explicou muito bem sobre isso. O filme ele mostra muito bem quando aquela família da caverna conhece um outro menino, né? Muito mais evoluído, o cérebro muito mais evoluído, eles tendo muito mais conhecimento para poder sair das situações que encontrava no decorrer do filme. Então ali mostra muito bem que várias espécies de Homo, né, viviam junto neste período aí. Outra coisa muito importante, nós também falamos em sala que o homem ele surgiu no continente africano, porque foi lá que encontraram as primeiras ossadas humanas na época. Tá? Vamos passar o slide. Então, nós temos aqui a ideia dos primeiros povoadores da América, do planeta, né? Aí nós temos aqui, isso aqui é o Australopithecus, que significa macaco do sul. Ele surgiu no continente africano, não faz parte ainda da espécie Homo, tá? É por isso que é Australopithecus. Só quando surgir a espécie Homo, como o Homo erecto, porque a sua coluna era reta, o Homo habilis, porque ele era mais habilidoso, né? E o Homo neandertais também, que era muito bem inteligente. Esse tudo é um processo de evolução até chegar no Homo sapiens sapiens, que somos nós. Vamos passar nosso slide aí. Então aqui,
Nesse mapa eu coloquei para vocês entenderem o caminho de povoamento humano no planeta. Nós sabemos muito bem que a Terra ela vai passar por vários processos de modificações, né? E neste período, como os continentes ainda não eram separados, surgem duas teorias para tentar explicar como foi que o planeta se povoou, os continentes foram povoados, né? Então nós temos aqui a rota de vermelho, ela é uma rota comprovada. A rota que está em amarelo, ela é uma hipótese. Então existem duas teorias, né? Então nós vamos aqui. Bem aqui nós temos o continente africano, que é aqui que vai surgir primeiro a ideia do homem, né? Depois, como eles vão povoar? Porque eles eram nômades, viviam se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimentos. Por isso, como eles eram nômades, acabaram povoando os continentes. Aí nós temos aqui a teoria que eles vieram para a Europa, da Europa alguns ficaram por aqui, outros se foram para a Ásia, alguns migraram para passar aqui pelo Estreito de Beringe, tá? Porque aqui é a teoria de Beringe, vieram caminhando, tá, gente? Caminhando pelo Estreito de Beringe, chegaram até as Américas, ó. Depois foram para a Groenlândia, outros ficaram aqui pela América. Essa é uma teoria comprovada de povoamento, perdão. Já a hipótese se diz o seguinte, que eles saíram da África, seguiram até a Ásia, chegaram até a Austrália e por pequenas embarcações eles passaram pelas ilhas da Malásia e as ilhas da Polinésia até chegar na América. E da América povoa os outros continentes, tá, gente? Isso é uma hipótese, não é uma teoria comprovada, certo? Foi mais ou menos assim, através de pesquisas arqueológicas e antropológicas, e junto com o apoio dos antropólogos, que eles chegaram nessa conclusão. Vamos passar. Então nós temos aqui, vamos chegar na nossa pré-história. A pré-história ela tá dividida em dois períodos, o período paleolítico ou idade da pedra lascada e o período neolítico ou idade da pedra polida. Agora a gente vai entender um pouquinho como era esse período paleolítico aqui. Bom, eu coloquei esse slide para vocês poderem compreender direitinho as características do período paleolítico, né? Por que paleolítico? Se vocês perceberem, eu coloquei uma imagem aqui, porque as pedras naquele período, elas não eram bem, não tinham um acabamento bem definido, tinham ponto-agudas, tinham essas deformações aqui, por isso o período da pedra lascada, tá bom? Então vamos lá para a característica. Nós temos o uso da pedra para fabricar armas e ferramentas. Eles acabam utilizando essas pedras para poder fabricar as armas e as ferramentas para poder caçar. Era uma maneira, esse povo começa a caçar, porque logo os primeiros povos eles não caçavam, eles eram onívoros, né? Com a necessidade de sobrevivência, eles acabam aprendendo a caçar aí, tá? E começam a utilizar a pedra como esse instrumento. Nós temos uma característica bem interessante deste povo, é que eles eram nômades, caçadores, coletores e pescadores, né? Ou seja, se eles eram caçadores e coletores, já temos aí uma divisão de trabalho. Geralmente, da maioria das vezes, os homens caçavam e as mulheres ficavam para coletar os frutos. Vamos voltar lá. No período paleolítico, o homem também já vai ter o domínio do fogo. O homem começa a descobrir a ideia do fogo aí, mas nós não sabemos ainda como foi que o homem descobriu este fogo, tá? Vamos passar mais lá na frente. Então eu coloquei essa imagem aqui que eles eram os nômades, ó, tá? Não tinham moradia fixa e ficavam constantemente mudavam em busca de água e de alimento, por isso nômades. Isso no período paleolítico. No período neolítico a gente vai entender, professora, será que no período neolítico eles ainda eram nômades? Né? A gente vai já falar isso daqui para frente. Vamos passar nosso slide. Então aqui nós temos uma ideia das moradias, que eles ainda moravam em caverna no período paleolítico, né? Aqui, ó, moravam em caverna, mas já tinham o conhecimento do fogo, tá? E eram nômades. Vamos lá passar o nosso slide. Moravam em pequenas cabanas, ó, tá? Vamos passando lá. E eram sempre poucos, não eram muitos não.
Ainda coloquei essa imagem para vocês perceberem a divisão de trabalho de caçadores e coletores. Os homens, eles chegam com os animais, e as mulheres estão cuidando das tarefas domésticas aí, tá? E da educação dos filhos também, que era a função delas. Elas também coletavam esses frutos. Vamos lá entender aqui. Isso aí era uma sociedade primitiva na época, tá? Vamos passar. Existia disputa por bons territórios, existiam, né? Essa disputa não era entre os próprios humanos na época, mas era uma disputa entre o homem e os animais, pelos bons territórios, geralmente porque os animais ficavam próximos de água, e eles aproveitavam e caçavam os animais. Então, a disputa territoriais ou bons territórios eram com os animais, não com os homens ainda. As guerras vão surgir? Vão, mas não é no período pré-histórico ainda, entre homens e homens, tá? Vamos passar. Eu coloquei mais uma imagem para vocês entenderem como era mais ou menos que eles caçavam os animais gigantescos na época, porque vocês sabem que no período pré-histórico os animais eram bem gigantes, então não era fácil só um matar um animal desse, então tinham que ter um trabalho coletivo, em grupo, para eles poderem obter uma boa caça, certo? Vamos lá. E aqui eu coloquei os fenômenos da natureza, porque a gente imagina mais ou menos que a descoberta do fogo se deu através de um raio que caiu lá na África, nas gramas que estavam secas, e deve ter surgido fogo ali. E eles começaram a entender mais ou menos como foi esse processo. Então a gente não sabe explicar como foi, mas imaginamos que foi assim, tá bom? É os fenômenos da natureza aí. Então nós vamos passando o nosso slide e chegamos até o período neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida. Nesse período neolítico, ele é bem diferente do período paleolítico, porque aqui nós já temos uma evolução das ações humanas. O homem está evoluindo. Se você perceber, olha essa imagem de como eles estão morando. A moradia agora é diferente do período paleolítico, que eram em cavernas e cabanas. Nós já temos o surgimento de casas, ó. Tem uma casa aqui na imagem. Começa a surgir, olha como tem alguns animais acompanhando o homem, ou seja, alguns cachorros. Aqui nós temos um bode, ou seja, o homem, ele acaba nesse período neolítico domesticando este animal. Eles também vão ter a descoberta da agricultura, passa a viver em comunidade. Nesse período neolítico nós temos o surgimento das primeiras vilas. As primeiras vilas urbanas começam a surgir aí, o comércio começa a surgir lentamente, porque eles vão ter a descoberta da agricultura e vão produzir comida em abundância, porque passam agora a cultivar. Eles não vão ter tanto a necessidade mais de estar caçando animais, porque de ser nômade novamente. Eles passam a ser mais sedentários, porque eles vão domesticar, vão criar animais. Então eles não precisavam tanto, não significa que vão parar, mas eles não tinham tanta necessidade de estar caçando em busca de alimento, porque eles acabam criando e cultivando tudo próximo deles, esses animais. Vamos passar aqui. Aí vamos lá com as características do período neolítico. Se vocês perceberem, diferente do outro slide do período paleolítico, as pedras eram bem polidas, o acabamento era muito bem feito. Essas aqui tudo eram ferramentas que eles também utilizavam, que eles utilizavam para as atividades no dia a dia. Então vamos entender aqui as características, ó. A característica do período neolítico era o uso da pedra polida para a fábrica de armas e ferramentas. Também neste mesmo momento se descobre a agricultura, como eu já falei para vocês. Sobre a descoberta da agricultura, dizem que foi as mulheres que descobriram como se plantar, porque eram elas quem coletavam os frutos, e como elas iam coletando no decorrer dentro das florestas, elas se alimentavam desses frutos e cuspiam as sementes. Então, quando elas retornaram para coletar novamente esses frutos, elas perceberam que onde elas cuspiam, essas sementes estavam nascendo mudas, né, desses frutos, e aí foi que elas perceberam a ideia de plantar. A agricultura surge aí. Essa sociedade nesse período neolítico é uma sociedade sedentária, diferente do paleolítico, que é nômade. Por que ela é sedentária? Porque agora já tem uma moradia fixa. Com o surgimento da agricultura e a domesticação dos animais, eles não têm necessidade de se deslocar tanto mais.
Então, continuam sendo coletores e caçadores, tá? Como eu falei para vocês, nós vamos ter um crescimento populacional muito grande, porque agora existe aí uma qualidade de vida, né? Existe mais alimentos, então, em consequência disso, evidentemente, a população vai crescer. Nós temos uma formação das grandes aldeias próximas dos rios, e aí, exemplo disso, a civilização egípcia surge às margens do rio Nilo, assim como os mesopotâmios surgem às margens do rio Tigre e Eufrates, e como várias outras civilizações vão surgir próximos dos rios, tá? Nós temos a descoberta do metal, então as ferramentas que eles utilizavam e as armas passam a ser muito mais feitas e muito mais elaboradas através dos metais, que eles acabam descobrindo com a mistura do cobre, com o estânio, vai dar origem aos metais aí, então eles começam a fabricar armas, mas essas armas, essas ferramentas ficam muito mais fortes, e a ideia não é mais para guerrear, o homem não vai mais entrar em conflito, guerrear por território com os animais, agora o homem passa a guerrear por território entre eles mesmos, a ideia de guerra surge aí, né? Então nós temos aí o surgimento das cidades, primeiro nós vamos ter aí o surgimento daquelas pequenas cidades, que eu mostrei lá para vocês no início, que surgem casas, então nós temos primeiro as vilas, nós vamos ter o surgimento das cidades e futuramente nós vamos ter a ideia de divisão do trabalho. Passa a ser dividido aí o trabalho do homem, da mulher, a cobrança de imposto, porque o comércio começa a surgir. O dinheiro ainda não existe, mas já existe um sistema de troca. E se está existindo as cidades, tem a necessidade de alguém implantar leis, cobrar imposto, implantar segurança daquela sociedade, organizar um exército. É aí que o Estado começa a surgir. A ideia do Estado surge neste momento com a centralização do poder político, e aí as implantações de leis políticas, tributos que tem que pagar naquele período, isso tudo surgiu neste período que vai evoluir para a nossa sociedade contemporânea como nós vivemos hoje. Tá? E a escrita, ela surge, mas ela não vai surgir a escrita no período pré-histórico, tá? E sim na história antiga, lá na Mesopotâmia com os sumérios, certo? Vamos lá passar nosso slide. Então aqui eu coloquei essa imagem para finalizar nossa aula sobre as ações humanas. Né, que o homem descobre o fogo, que o homem vai ter conhecimento da agricultura, que o homem começa a criar a ideia de Estado, tá? Que o homem disputava pelo território com os animais, mas devido à necessidade de obter boas terras para poder ter bons resultados na agricultura, eles acabam guerreando entre si, e essas guerras existem até os dias de hoje, não acabou. No período pré-histórico a gente só consegue na história entender tudo isso porque não existia a escrita. Falei para vocês que agora há pouco a escrita vai passar a existir lá na Idade Antiga, né? Com os sumérios, já os impérios egípcios, a sociedade que existe hoje, tudo vai surgir de forma bem lenta. Então, a pré-história a gente consegue compreender por tudo que eles deixaram, que eles criaram, por exemplo, através das pinturas rupestres, que foram escritas por eles nas cavernas, a gente consegue entender mais ou menos como era o dia a dia, os animais que existiam na época, né? A caça, como eles caçavam. Então, a gente consegue decifrar através das pinturas rupestres e também por alguns instrumentos que eles criaram naquela época, que serve como estudo para nós. Tudo isso é fonte histórica. Lembra que eu falei para vocês sobre as fontes? Então a gente vai analisando tudo que eles deixaram e vai chegar numa análise, tá? Então a nossa aula termina aqui, tá? Até a nossa próxima aula de história, e fica a dica, gente, estudem, porque esse é conteúdo de prova. Um beijinho e até a nossa próxima aula.